Fala, nação flamenguista! Estamos de volta com mais um vídeo. Pessoal, vamos ver aí a análise aí, né, da galera aí do Sport Center aí. O Thiago Leifert também falou sobre, fez uma análise também, aliás, né, sobre o jogo do Flamengo, rasgou elogios. Vamos ver o que ele falou e vamos ver também como a mídia está reagindo a esse Flamengo aí, que tu é louco. O time tá investindo alto demais aí, alto, para estar focado no Brasileirão, como o vídeo passado a gente trouxe aí, né? Informação a mídia mostrou que o Flamengo, o foco dele é o Brasileirão. E vamos ver a visão aí, né? Do Bruno Vicari, do Jailson, do Brilha aí, sobre esse novo Flamengo aí. E sobre também a questão do VAR, né? A gente falou ali rapidinho ali sobre a questão do erro do VAR. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo de agora aí. Trazer informações para você do Flamengo. Mostra como foi então a partida no Maracanã entre Flamengo e Atlético. Olha só, 55 mil pessoas no Maracanã. Entre essas pessoas, os novos reforços do Flamengo. E foi assim então que o Flamengo chegou à liderança da competição. Reforços ainda no banco, não é, Jailson? No banco não. Na arquibancada. Arquibancada. No banco da arquibancada. Mas talvez esse lance seja assim aquele tema da semana da Mari Spinelli. Levanta a cabeça, olha as oportunidades. Às vezes o mundo está aberto para você, mas você está focado em uma só direção, Jailson. Agora eu entendi. Era o Rony. O Rony não conseguiu tirar do Varela, né? Acabou perdendo uma grande oportunidade. O Atlético que começou imprimindo dificuldade pro Flamengo, né? O Flamengo não conseguia sair muito bem. O Atlético lá com as mudanças que o Cuca fez, entrando ali com 3 zagueiros, o Scarpa como ala pelo lado esquerdo. Mais um bom jogo do Coelho, né? O Coelho não tem a menor condição de ser reserva desse time do Galo, ele 100% fisicamente. Não tem como, disparado, um dos melhores jogadores do time, junto com o Hulk. E o Flamengo teve dificuldades, acabou conseguindo chegar depois e principalmente aí com a bola parada novamente, né? Teve E esse lance aí. polêmico, né, da revisão. O Flamengo queria a expulsão, o árbitro foi para o VAR, né, para conferir se foi pênalti, se foi dentro da área, se não, se era para cartão vermelho. Ele não marcou nada disso, marcou a falta e não deu cartão vermelho, Breler. Cartão o amarelo pro Vera, que faz uma falta ali, correu esse risco, né, de ser expulso. Mas um jogo em que o Flamengo já ensaiava que decidiria mais uma vez na bola aérea. Tava difícil de entrar na defesa do Atlético, marcação individual muito cerrada, né, principalmente no Arrascaeta. O Plata também não teve muita liberdade, o Atlético muito bem. E aí o Luiz Araújo entra para decidir, cobrando a falta na cabeça do Léo Ortiz. Pois é, foi lá no alto então e fez assim o gol que deu a vitória para o Flamengo. Mais uma vez, bola parada, os zagueiros, né? Léo Pereira, o Léo Ortiz e o Danilo são muito fortes nesse jogo aéreo. E é que a gente estava falando, né? Não é aquela cobrança a balão, é uma bola rápida. Então tem toda a movimentação já ensaiada. Foi assim, inclusive, contra o Bragantino. O Léo Pereira sai de trás e faz o gol da vitória. Não, faz o gol de empate, né? E agora aí o gol que decidiu um jogo bastante apertado entre o Galo e Flamengo. Pois bem, a gente ouve as explicações dos dois lados. O Flamengo venceu no Maracanã e se prepara para mais um confronto contra o Galo na Copa do Brasil. Muitos esperam que só os atacantes façam gols ou que... Claro que eu quero ter o artilheiro, eu quero ter os jogadores da frente sempre fazendo gols, mas cada um deles é uma peça da engrenagem, cumprem funções sempre por e para a equipe, né? Isso é sempre em função do que a equipe precisa. E hoje foi o Léo Ortiz que fez o gol, outro dia será outros jogadores. O importante é isso, que a equipe vença. E quando a equipe vence, estão todos felizes, todos comemorando. Nosso time foi mais vertical do que gostaríamos, não estava tão fino com a bola. Melhor não falar. Eu gosto muito do Ramon, é catarinense e prefiro continuar na minha linha de não falar da arbitragem, porque melhor assim. Um jogo de uma intensidade muito alta nossa, lógico que dentro da proposta nossa, deu tudo certo, menos a falta do gol, né? E nós tivemos chances. Nós poderíamos ter saído com a vitória, poderíamos ter saído no mínimo com o empate. Artilharia pesada, os times com mais gols de bola parada no Brasileirão. O Mirassol com 10 gols, né? O King Naldo mete gol de pênalti também, né? O Flamengo com 9, assim como o Cruzeiro e Atlético, que também tem muito gol de falta, pênalti, enfim. Red Bull Bragantino e Fortaleza.
3 dos 6 gols após o Mundial do Flamengo foram de bola parada. E aí você lembrou muito bem que o Reinaldo faz os gols, né, de pênalti, e o Cruzeiro sofre muitos gols assim. Também. Então é um ponto também pra gente analisar, mas agora é com o Flamengo, então, que consegue marcar, consegue ser forte defensivamente, e por isso o Jufo é o líder do Campeonato Brasileiro. É isso, Bruno, Mari, bom dia. Começando a segunda-feira já com a mentoria de Mariana Spinelli. Já está até mais leve essa manhã de segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, principalmente para a torcida do Flamengo, que retomou a liderança do Campeonato Brasileiro, 36 pontos e um jogo a menos que o time do Cruzeiro. Melhor campanha desde a volta do Mundial de Clubes. São 5 jogos, 4 vitórias e uma derrota só, aquela derrota para o Santos na Vila Belmiro, num jogo de 2 tempos muito distintos, né? O primeiro tempo, uma trocação, onde o Atlético teve as melhores chances, essa do Rony, como foi citada, uma outra também com o Gustavo Scarpa, que ele acertou o travessão do goleiro Rossi, uma trocação, os dois times muito ofensivos, dando espaços, e a segunda etapa já diferente, um Atlético mais recuado e um Flamengo jogando um ataque contra a defesa, o Atlético não conseguindo ter gás para sair no contra-ataque, as alterações também não surtiram efeito, o Júnior Santos não entrou muito bem, o Biel só entrou no final, que era novidade, né, novo reforço do Galo, e um Flamengo pressionando, tentando sufocar o Atlético, e aí a bola parada, como vocês vinham falando, fez a diferença mais uma vez nessa vitória. Dessa vez foi o gol do Léo Ortiz, contra o Bragantino o gol de empate foi o Léo Pereira de cabeça, contra o Fluminense o gol da vitória foi contra o Pedro. Se a gente for até um pouco mais atrás, em jogos muito importantes, o Deportivo Táchira, um jogo que o Flamengo estava passando muito sufoco, precisava vencer para se classificar na Libertadores, e o gol foi do Léo Pereira num cruzamento do Luiz Araújo também, bola parada. Então o Felipe Luiz mostrando essa importância em jogos onde o Flamengo joga contra defesas muito recuadas, a bola parada fazendo a diferença, e o Flamengo retoma a liderança agora com essa vitória. Próximo jogo, quinta-feira, de novo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, numa maratona. O Flamengo depois encara o Ceará, e aí depois a partida de volta contra o Galo na Arena MRV. Mas por enquanto aqui sendo comemorada essa liderança, e a partir de amanhã já pensando no time para o Atlético na quinta, amigos. Um mineiro tropeçou, o Flamengo foi lá, venceu outro, e assim chegou à liderança, Mari. Não era esse tipo de parceria também que a gente imaginava que Atlético e Cruzeiro fariam. É verdade. Ô, Nath, o Galo perdeu no Rio de Janeiro, um jogo com muita história e muita bagagem, né? Mas, de certa forma, o Atlético até saiu assim, opa, competiu. Qual que é o clima no dia seguinte por aí? Bom dia, Mário. Isso está em inglês, passings per defensive action, quer dizer, quantos passes um time consegue trocar no seu campo de defesa após roubar a bola ou sair jogando com a bola? Olha a consistência do Flamengo. O Flamengo permitiu, no máximo, 8 passes do Galo, quando o Galo roubava a bola ou saía jogando. Isso é pressão. Olha a pressão do Flamengo, uma barra reta, do início ao fim do jogo. Claro que isso aqui não é perfeito, né? Tem momentos, mas o Flamengo pressiona do início ao fim quando está jogando no Maracanã. E o Galo conseguiu ali, ó, trocar 5, 7, 8 passes na defesa antes de perder a bola. Inacreditável o que faz o Flamengo. É muito legal de ver. O trabalho do Felipe Luiz cansa, machuca às vezes, mas é legal. E essa linha é o padrão, né? Isso identifica o padrão. O Flamengo é assim contra vários times, né? Em vários jogos do campeonato. E na condição de favorito, de ter o melhor elenco, é natural que os times que vão enfrentar o Flamengo se adaptem a uma nova realidade, como foi o argumento lá do Crespo, né? Jogando contra o São Paulo. Naquele dia, não deu certo. Apesar de ter sido 2-0 o Flamengo fazendo o segundo gol tarde, aquele dia o Flamengo sobrou, né? Foi o merecedor do jogo. Ontem, o Galo poderia ter castigado no primeiro tempo. Poderia / deveria. Porque eu tô levantando a bola para você falar do Rony Rústico. Ronielson! Porque aquele lance é brincadeira. Não dá. E aqui, só para complementar também, veja que em alguns momentos do jogo, a quantidade de passes que o Flamengo consegue tocar no campo de defesa quando recupera a bola. 22, 32, 21. Então o Galo, assim, largou mesmo. Falou, vou ficar fechadinho aqui e vou morder no contra-ataque correto. Só perdeu numa bola parada. Ou, Maíra tá aí? Quanto vocês pagam pro Ronielson, Maíra? Quanto ganha Ronielson? Cara, o Rony, e digo mais... Foi leilão no mercado, tá? Todo mundo vai lembrar, né? O Fluminense também queria, tá certo? As pessoas também queriam contratar o Ronielson. Vários times. Por que ele não puxou uma bike, pô? Era só levantar a bola e puxar uma bike.
O Rony Rústico ontem, se você... Foi o Léo Ortiz que cortou, não foi? O outro Léo? Foi Varela. Foi o Varela que tirou? Se você tirar o jogador do Flamengo, apagar ele em inteligência artificial, eu tenho minhas dúvidas se aquela bola ia entrar mesmo sem... Ia na trave. Ia na trave, Ia né? na trave. Eu tenho minhas dúvidas. Eu fiquei com essa impressão. Se ele ia acertar, cara. Eu acho que ele não ia acertar. Aquele lance lá. O que vocês acharam, chat? Que o Rústico ia... O gol inteiro aberto, assim, meu Deus, parecia eu no jogo dos pais. Mas uma vergonha. O gol é a definição do Rony. É a definição do Rony, porque a chance nasce também de um esforço dele, que é o Rony, cara. Ele vai batalhar pela bola, luta. Ele corre, ele consegue tocar antes do Rossi, e isso que faz com que o Rossi perca o controle, né? O Rossi estava preparado para encaixar a bola, o Rony dá um toquinho antes, a bola fica... De fazer, o Cuca sempre, os times dele jogam bola e, né, sempre do mesmo jeito, assim, um jeito bonito de jogar. O Cuca teve muita coragem de jogar desse jeito, achei legal. E só perdeu numa bola parada, porque isso é o Flamengo também, né? Pô, que saco, O Flamengo cara. é muito bom em várias fases do jogo, Pois né? é. Não bastasse Pô, ser que bom saco. no resto, o Flamengo Pois é muito bom com a bola E não dá. parada. Não, vamos substituir. Wallace, né? Vamos substituir. Entre o Pedro. Pedro jogou titular, mas tipo, Pedro, eu sempre falava do jogo aqui no... faz um tempo, já faz umas 2 temporadas, que foi aqui no Morumbis, que São Paulo, pô, suando sangue, 0-0, sobe a placa, substituição. Entram Pedro, Arrascaeta e Gabigol. Falei, porra, o que nós vamos fazer, entendeu? A sensação é essa, o Flamengo tem banco, tem um bom treinador, e se o Galo conseguiu complicar ali pelo meio, a bola não estava passando, estava um jogo truncadinho, bem marcado, aí vem uma bola parada e resolve o jogo. A bola parada pode resolver para qualquer um dos lados, mas o Flamengo tem uma boa bola parada, tem bons cobradores, né? O Luiz Araújo bate Existe a aleatoriedade e existe o método, o É. treinamento, né? Quando o Flamengo faz gols assim em profusão, é óbvio que, enfim, tudo isso é muito bem treinado. Quer falar do pacotão de reforços do Flamengo? Eu queria falar Não antes. bastasse? Eu queria falar antes sobre o meu choque de ver que a imensa maioria dos torcedores e dos jogadores não conhece a regra do futebol, o básico da regra do futebol. Porque Tá falando sobre a expulsão? quando acontece a falta no Plata, acho que é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique vai andando assim e fala pro quarto árbitro Bandeira: era o último homem. E mesmo no nosso grupo de futebol mandaram algum influenciador do Flamengo dizendo: não entendo a regra do último homem. Queridos, a regra do último homem não existe. Não existe. Não está nas regras do jogo. Não existe regra do último homem. Então me surpreende um jogador falar: era o último homem. E daí, cara? A regra não existe do último homem. A regra vai estar em inglês de novo, que eu peguei lá do site da IFAB mesmo. Mas o que importa está aqui no final. Quando acontece uma falta daquela, de último homem, por exemplo, quando acontece uma falta daquela em direção ao gol, eles chamam de denying a goal or an obvious goal scoring opportunity, que a gente já falou 200 vezes aqui do Dogso, que é negar uma chance clara e manifesta, óbvia de gol. E eles vão olhar 4 coisas. Eles vão olhar a distância entre a falta e o gol, onde aconteceu a falta e o gol, que você estava indo para lá. A direção da jogada, aqui em português eles falam que é os 4Ds, mas a direção da jogada. O drible estava sendo em direção ao gol ou em direção à lateral? Ou em direção à linha de fundo? Era na direção do gol ou para longe do gol? Qual é a probabilidade do jogador, se não existisse a falta, manter o controle da bola? Ele ia pegar a bola de volta ou está chegando um defensor? E aí que é a última coisa aqui. Onde estavam e quantos eram os defensores naquele momento? Então, quando o cara vai olhar um lance daquele, se foi pênalti ou não pênalti, ele vai olhar todas essas coisas. A distância para o gol, a direção do drible, se o cara ia ou não pegar a bola depois, quantos defensores tinha ali em volta. E se você for pegar o lance de ontem, o juiz acertou. Tá tudo certinho. Ele marcou pênalti errado, mas depois ele corrigiu. Vai passar aqui, longa, habilitado. Marcado domínio, possível penal. Marcou o quê, pessoal? Tira o Bruno, toda amarela pro Betinho. Essa bola na frente. Tá. Ele marca pênalti, Ele marcou tá? o quê? Falta ou penal? Marcou falta, fora da área e cartão amarelo, tá? Ok, vamos ver o ponto de... E aí é o seguinte, se fosse pênalti, era cartão amarelo porque você não pode punir o cara 2 vezes, certo? Ele não ia punir o cara 2 vezes, tem essa regra também. Mas ele tem que analisar. Se foi pênalti, é amarelo. Se foi falta fora da área, é um possível vermelho. E aí ele vai ter que olhar o Dogso.
Vai ter que olhar a direção do drible, quantos defensores tinha em volta, se estava perto ou não do gol. Ele tem que olhar todas essas coisas. Contato entre corpos para confirmar a falta, Palmeiras. Aqui? Vem devagar, vem devagar, vem devagar. Vai, vai. A falta teve, certo? Ok, mais um pouquinho. Aqui, o contato existe, tá? Esse é o ponto de contato. 16,50. Tem a 3B também? Não, 16,50. Perfeito. Agora vai até o fim, tá? Olha lá, e ele tá Cê- falando aqui deu pros pra caras. ouvir, né? Ele tá falando pros Fora da caras. área, vermelho. Se for fora da área é vermelho, se for dentro da área é amarelo. Tá certo, Tá né? de real, eu acho. Ok. Ele marcou penal ou falta? Confirma com ele primeiro. Eles não sabem o que ele marcou. Vermelho, porque a disputa é fora da área. Se for dentro da área, tem disputa, então baixa para amarelo, ok? Perfeito, ele tá certo. Ramon abate a Deixa Abel. ele ver a decisão dele. Pergunta pra ele. Qual a decisão, Ramon? E no penal? Então ele marcou pênalti. Então agora o VAR vai olhar duas coisas. Se foi dentro ou fora da área. Ok. Foi dentro ou fora, Bruninho, pra ti? A dinâmica da jogada para baixo. E ele fala Isso é o bandeira. Ok, Agora a questão do Docs, pessoal. Isso é binário. Então eles concluem assim, ó, foi fora da área. Aí eles vão chamar o cara e eles vão depois concluir, ó. Quer checar a PP? O app tá limpo, tá? O app tá Como limpo, foi que é o fora, ataque. Pode checar. né, como ele deu o pênalti, ele já tem que ser chamado Não, automaticamente. Houve a infração, porém não há possibilidade de Docs no entendimento da cabine, tá bom? Porque o domínio vem pra trás, ele perde a verticalidade, tá? A direção do drible não foi em direção ao Bom. gol. E ele ia perder Ele a não bola rodou. porque Riscou tinha um um dos defensor dois. perto, ó. É agora que eles vão Esconde os olhar. dois. Ó, o domínio foi pra trás, ó. A Bem 3, devagar. perfeito. Vou te mostrar a infração. A infração é aqui, mais um pouco. Mais um pouco. Aí, a infração é aqui, tá? O PCM tá 16,50. mostrando outro ângulo, tá? 16,50. Não tava. Deixa lá fora. Agora eu vou te mostrar em velocidade lenta e depois em velocidade normal pra você perceber que o domínio veio pra trás, tá? Micael. Ok. Tá vendo? O cara ia pegar a bola. Tinha um defensor chegando. O que O vale é drible a foto. O que o vale é a drible- foto no momento da falta. Ó, o drible a direção do drible é pra trás, a bola ficou reta em direção à lateral, então não tem a direção do gol. Tinha um zagueiro chegando na cobertura. O próprio Pasto Vera tava de pé. Agora gosto. Bola, tem um defensor que tem uma possibilidade de dominar essa bola. Agora, para aí, De ok? Vou trás? te mostrar atrás do gol, tá? Ok, vou colocar em E inglês olha, agora. para ter uma expulsão nesse sentido, bola vai preenchendo os bater, 4 Ds, tem que saindo ser da área, bem quase, rigoroso dentro para da área. constatar Defensor com que possibilidade, todos ó. os Ds Para aí, têm para um de botar tiquinho pra verde do lado. Para, ok. Se o domínio nesse fosse caso- pra frente, né? Se o domínio fosse aqui na É. direção do gol, com condição de Acabou a finalizar, discussão. acabou a discussão. Mas o domínio Como a foi bola pra trás. escapou, como a bola escapou um pouco do domínio do Plato, né, com a bola indo para trás, E um e a zagueiro existência de um defensor ali, o exercício não é, Não, o cara ia chegar, não ia chegar. O negócio é a foto. Volta um pouquinho mais. A foto é, a bola tá indo para trás, Pega a baixa. existe alguém na jogada e o Plata não tinha mais o total controle da bola. É isso aí. E aí, a partir do momento que ele não tem mais o total domínio, ou quase domínio, Não tem o que fazer. aí não tem o que fazer. Tá Sai certo, o ele acertou. vermelho. Aqui teve um outro pênalti no Arrascaeta. Para com isso, vai. Ele tomou Porque, tomou um tranquinho na não. cintura e caiu, pô. Não foi nada. Eu vi muita gente argumentando que o Abate Tá. expulsou no Pachuca e Real Madrid na Copa do Mundo, ele expulsou o Asensio, né? Se eu não estou enganado. Só que aí, naquele caso, não tinha mais ninguém e o Rondon é quem tinha ele tinha o total domínio da bola. Não é assim, o Abate nunca expulsou alguém nessas condições. Não, o exercício não é esse, né? É que a gente tem que analisar esse lance com uma lupa e, de fato, o Plata não tinha o total domínio. Ora, boa, a gente tem arbitragem. Preencheu que a os gente outros merece. 10, mas não tinha o total domínio. Já falei pra vocês, a gente tem arbitragem que a gente merece, pô. A gente não merece uma arbitragem melhor. Não foi nada. Não é possível. Eu queria saber se ele ia ou não fazer o gol de qualquer. Não está escrito. Eu acabei de mostrar. Leiam as regras. Antes de reclamar da arbitragem brasileira, temos que ler as regras. Não existe a regra do último homem. Tem que olhar os 4Ds. É a regra. Até esqueci de falar da do São Paulo, do gol anulado do Luciano. Tá, correto. O Serna, a bola, ele tava com canagem com o Tricolor, que tá com o Fidic, o Vasco em recuperação judicial. Os caras, não, vamos contratar aqui, ó. Saúl do Atlético de Madrid, Emerson Royal, que era Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino. Tá louco. E o Carrascal. E o Carrascal vai vir mesmo? Deu certo? Pelo que consta, sim. Mas assim, fruto também de uma excelente venda que foi o negócio do Wesley. O Flamengo no ano passado teve chance de vender o Wesley por bem menos para a Atalanta, segurou,
O Wesley foi muito importante no título da Copa do Brasil, se valorizou, e o Flamengo fez uma excelente venda. Por quê? Sim, no meu entendimento, acho que a Roma pagou um preço acima, talvez, do que o Wesley valha, e o Flamengo não tem nada a ver com isso. Fez jogo duro, vendeu, né, como que tinha, e isso apresentou ali uma oportunidade para o Flamengo agora realizar a sua maior contratação da história. Já era o Alcaraz no ano passado, agora foi o Samuel Lino, e ainda assim pagar 9 milhões no Emerson Royal, 12 no Carrascal, pagar provavelmente luvas e salários altíssimos do Saúl, que estava indo para o Trabzonspor, então o Flamengo também atravessou. Jogadores interessantes que vêm para somar. O Flamengo tem um problema ali na ponta esquerda, o Samuel Lino deve resolver esse problema. Ah, nossa, não pagaria 25, 22, 24 milhões de euros nele. Beleza, mas assim, o Flamengo está tirando um jogador que tinha mercado dentro da Europa, que se ele fosse negociado pelo Atlético de Madrid, seria negociado por esse valor. Então o Flamengo entrou no meio ali, como ele já é 30 do mundo em faturamento, o Flamengo entrou e brigou ali, e fez uma super contratação porque enxerga potencial no Samuel Lino em virar um titular ali daquele setor que tem Cebolinha, Michael, às vezes o Bruno Henrique, e ninguém, né? O Bruno Henrique também está em vias, né? Acabou de virar réu, a gente não sabe o que vai ser do resto do ano, do Bruno Henrique, do ano que vem. Então o Flamengo já se mexeu. A grande ironia, e eu acho que é um pouco de crítica aí também, é que o Samuel Lino foi base do Flamengo em 2018, se eu não me engano, conquistou a Copinha com o Flamengo. E o Flamengo não deu valor lá atrás a jogadores e jogadores. Os jogadores amadurecem mais tarde, evidentemente. Fala, nação. Samuel Lino acaba de ser liberado aí, né? Saiu agora no GE às 10h34. O Atlético de Madrid libera. E o Samuel Lino pode estar chegando aí na terça-feira, amanhã, né? Amanhã. O atacante custará cerca de 22 milhões de euros, cerca de 143 milhões de reais. E será a contratação mais cara do Flamengo, né? Mais cara, né? Samuel Lino está de malas prontas para se apresentar ao Flamengo, né? O atacante, né? Foi liberado do treinamento do Atlético de Madrid nesta segunda-feira. Esta é a primeira atividade dos espanhóis, né? No CT lá, né? Do clube, na pré-temporada. Ele desembarca no Rio de Janeiro nesta manhã de terça-feira, no aeroporto Tom Jobim, né? O jogador está em Portugal resolvendo questões burocráticas antes de embarcar para o Brasil. Samuel partirá em voo de Madrid para o destino a São Paulo, né? Na capital paulista. Ele encontrará com seu empresário e juntos seguirão para o Rio de Janeiro. O atacante passará por exames médicos antes de assinar com o rubro-negro, claro, né? Aquele procedimento de fazer exames. O Flamengo acertou a contratação de Samuel Lino na última sexta-feira, depois de convencer o jogador a voltar ao Brasil, oferecendo um salário atrativo para o atacante, né? Deixar a Europa. Cara, a gente tá vendo a mídia falando que Samuel Lino não vale isso tudo, velho. Já estão falando, o Mauro César mesmo falou isso, né? Às vezes o Mauro César se torna um pouco chato, me desculpe falar isso, porque, já tá falando do cara antes do cara jogar. Eu prefiro esperar, e aí sim, pelo menos 5 jogos. Você vê o Jorginho aí, falaram que o Jorginho precisava se adaptar, que o Jorginho já tinha idade avançada, o Jorginho comendo a bola. Muita mídia, o que eles falam não dá pra acatar tudo, né? Claro, baita no jornalista, não tem comparação. Mas às vezes ele dá uma exagerada, assim, ele cutuca mesmo, critica, né? A negociação gira em torno de 24 milhões de euros, sendo 22 milhões de euros, cerca de 143 milhões fixos, e mais 2 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais em bônus por meta, né? Desta forma, Samuel Lino se torna a contratação mais cara da história do Flamengo, né? E ontem também tivemos a apresentação aí do Saúl e do Emerson Royal, né? Eles foram apresentados ontem, né, no Maracanã. O atacante, né, despertou interesse de outros clubes da Europa, como o Napoli da Itália e o Sport de Portugal, mas a proposta rubro-negra foi bem recebida em Madrid. Você vê, né, o Flamengo batendo de frente com o Napoli da Itália. Foi campeão da Itália, foi o Napoli. Acho que foi o Napoli. E o Sport de Portugal. Olha o tamanho do Flamengo hoje no futebol brasileiro. Cara, antigamente ninguém conseguia bater de frente com esses caras, né? A preferência do jogador era permanecer na Europa. No entanto, ele enxerga o Flamengo como uma possibilidade de ficar mais próximo do radar da seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti.
O atacante teve uma rápida passagem na base rubro-negra, chegou a ser campeão da Copinha em 2018, né? Como o amigo falou aí, né? O Canedo, né, falou que ele teve passagens pela base, né? E vai ser um jogador que vai dar o que falar. Escreva o que eu tô dizendo, é um jogador rápido, joga pela ponta ali e vai dar muito o que falar. Agora a concorrência é grande, né? Bruno Henrique, Plata, Pedro se ficar também, mas Pedro tem proposta aí, mas eu acho que vai ter proposta, mas eu acho que, não sei, né? Eu queria que o Pedro ficasse, velho. Queria, porque é muito bom jogador. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de agora é isso. Mais tarde, hoje vai ter mais um vídeo. Não é cotidiano do canal, mas tem uma resenha do jogo aberto que eu vou trazer para vocês. Espero que você goste do vídeo, tenha gostado do vídeo. Tamo junto, se inscreva no canal, deixe seu like, comente suas opiniões, que abaixo nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo e tamo junto.